Pare. Não role a tela. Deus tem uma mensagem urgente para você, escolhido, e não é por acaso que a sua terça-feira te trouxe até aqui. Esse cansaço que você sentiu ao acordar, essa sensação de que o dia já começou pesado antes mesmo de começar, não é só cansaço. É o eco de uma batalha espiritual que você ainda não aprendeu a nomear. Fica comigo. Esse peso nos seus ombros, que parece aumentar a cada semana, não é só estresse do trabalho. É um peso espiritual. É a fadiga de carregar uma unção em um ambiente que não a reconhece. É a exaustão de se sentir um gigante por dentro, mas ter que se mover como um anão por fora, só para não incomodar, só para não chamar atenção. Essa paralisia que você sente diante de decisões importantes, essa hesitação em dar o próximo passo, mesmo sabendo que é o passo certo, não é indecisão. É um bloqueio espiritual plantado. É uma tentativa de te manter no lugar onde você é controlável, onde seu potencial é apenas uma promessa, e não uma realidade que ameaça o território do inimigo. E esse silêncio na sua casa, essa dificuldade de ser compreendido por quem você mais ama, essa sensação de falar outra língua dentro do seu próprio lar, não é falta de amor. É o resultado de uma frequência espiritual que mudou em você. Você foi chamado para uma altitude diferente e agora precisa aprender a cobrir aqueles que ainda não conseguem voar com você. Até o final deste vídeo, você vai entender por que certas pessoas se afastaram de você sem motivo. Você vai receber a chave para discernir o elogio que carrega inveja e o conselho que carrega cilada. Você vai descobrir o nome da força que tem tentado sabotar a sua paz em silêncio. E o mais importante, você vai aprender a levantar uma blindagem espiritual que o olho da inveja não consegue atravessar. Você já sentiu que essa terça-feira não chegou apenas como mais um dia no calendário, mas como um campo de batalha silencioso onde sua paz já está sob ataque? E se essa exaustão que pesa nos seus ombros for o sinal de que existe algo em você que o mundo espiritual reconhece antes mesmo de você entender? Enquanto muitos ao seu redor tratam isso como estresse ou cansaço, poucos percebem que as batalhas de identidade não começam fora, começam no exato momento em que Deus coloca uma marca sobre a vida de alguém. Mas, e se o motivo de você se sentir drenado, mesmo sem ter lutado, estiver justamente naquilo que você ainda não aprendeu a blindar? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até hoje for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que cada passo que eu dou para frente parece atrair 3 ataques silenciosos por trás? Foi escavando nas Escrituras, perseguindo a resposta para esse dreno invisível que tem pesado sobre tantos ungidos, que eu fui apresentado a este livro digital chamado O Segredo das Orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. É um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja parar de ser um alvo fácil, entender a origem dos ataques repentinos e aprender orações específicas para blindar sua casa, suas finanças, sua paz e sua família contra as setas de inveja que tentam enfraquecer aquilo que Deus começou em você. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas, atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta o elogio que vem com um peso estranho, o conselho de um amigo que te deixa mais confuso e aquela porta que se fecha logo depois de uma boa notícia. Não espere a próxima perda inexplicável para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma cobiça disfarçada de amizade é maior do que a blindagem que Deus pode levantar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual cada passo seu para a frente parece ter sido sabotado por uma força invisível. Existe uma sombra onde o olho da inveja não consegue te alcançar. Não é uma sombra de escuridão, mas a sombra do Altíssimo. É um lugar de cobertura
um esconderijo espiritual, onde os decretos do inimigo perdem a validade. O que você está sentindo não é um chamado para se esconder do mundo, mas um convite para aprender a habitar nesse lugar seguro. Se você crê que esta palavra não te encontrou por acaso, leva o seu polegar até o botão do gostei, como um sinal profético de que você está pronto para receber o que Deus preparou para esta hora. Cada gostei não é para o vídeo, é um estou aqui, Pai, pronto para ser coberto que ecoa no céu. E sobre exatamente isso, sobre esse peso nos ombros, sobre essa paralisia na decisão, sobre esse silêncio dentro da sua própria casa. Há um selo de poucos minutos que cabe exatamente dentro do tempo que você tem antes que a próxima distração chegue para tentar roubar esta palavra. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua paz. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, eu preciso que você respire fundo. Solte o ar devagar. Onde quer que você esteja, eu peço que por um instante você se isole de todo o barulho. Silencie a televisão. Afaste-se da conversa paralela. O que está para ser dito aqui precisa de um espaço sagrado para aterrissar no seu espírito. Deus não fala no meio do caos que o mundo cria. Ele cria um silêncio no meio do seu caos para falar. Nos próximos minutos, eu vou te guiar através de 4 sinais que o céu já te enviou apenas nesta terça-feira. 4 eventos que você provavelmente descartou como coincidência, como cansaço ou como coisas do dia a dia. Mas não eram. Eram toques, eram batidas na porta da sua percepção, preparando o seu coração para a palavra que você está ouvindo agora. Preste atenção. O primeiro sinal veio nesta manhã. Lembra daquela sensação de ter esquecido algo importante, mesmo com a sua lista de tarefas em mãos? Uma inquietação na alma. Um sentimento de que você não estava onde deveria estar, ou de que algo estava fora do lugar. Você checou a porta, a carteira, o telefone, mas a sensação não passou. Não era algo físico que você esqueceu, escolhido. Era o seu espírito te alertando que a sua cobertura espiritual não havia sido renovada para o dia que começava. O segundo sinal foi um som. O som de um nome, de uma música ou de uma palavra específica, que se repetiu para você de fontes diferentes. Talvez um amigo mencionou, depois você leu na internet e então ouviu no rádio. E a cada repetição, um pequeno arrepio na sua nuca, uma sensação de novo. Isso é o céu usando o algoritmo do mundo para te enviar uma mensagem codificada. Um lembrete de um chamado que você deixou em espera. E sobre essa repetição que você reconheceu agora, que te causou estranheza, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim do vídeo, ele já está lá para você. Mas eu te peço, fica. Porque o nome do que está operando na sua vida ainda não foi revelado a você. O terceiro sinal foi visual. Você viu um casal de idosos de mãos dadas, uma criança rindo com pureza, ou um ato de gentileza inesperado na rua. E por um segundo, seus olhos se encheram de lágrimas. Não era tristeza. Era o seu espírito faminto por pureza e por verdade, reconhecendo a beleza do reino em meio a um mundo cinzento. Foi um lembrete do que você foi chamado para proteger e manifestar. E o quarto sinal foi uma interrupção súbita, uma ligação que caiu.
a internet que parou de funcionar por um minuto, um semáforo que fechou bem na sua vez. E nesse momento de pausa forçada, em vez de irritação, você sentiu um alívio, uma paz que não fazia sentido. Essa foi a mão de Deus te parando, te tirando do piloto automático para te dizer: acalma-te, eu estou no controle. Você não precisa correr tanto, pois a bênção já tem o seu endereço e não vai te errar. Você entende, escolhido? Uma inquietação, um som repetido, uma lágrima de beleza, uma pausa forçada. Isso não é uma coleção de acasos, isso é uma sequência de chamadas divinas. O céu está usando a sua rotina para te acordar para uma realidade maior. Está te mostrando que você está sendo vigiado, cuidado e preparado para algo que os seus olhos ainda não viram. O inimigo está tentando te convencer de que você está sozinho e que tudo isso é fruto da sua cabeça, do estresse. Ele quer que você ignore os sinais para que continue vulnerável. Mas a verdade é que essa sensibilidade aguçada, que te faz perceber essas coisas, não é uma fraqueza, é o seu sistema de alarme espiritual e ele está mais ativo do que nunca. Se nesta terça-feira você reconheceu pelo menos 2 destes 4 sinais, não precisa me explicar qual foi. Apenas vá até a seção de comentários e digite o número 777. Este não é um número qualquer, é um código de aliança. É a sua forma de dizer ao céu e a todos os anjos que estão assistindo: eu estou ouvindo. A comunicação foi estabelecida. Pode falar, Pai, teu servo ouve. E antes que eu te mostre o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua paz, sua casa e seus sonhos, eu preciso te dar o nome da unção que te faz sentir tudo isso. Existe uma força que Deus libera sobre aqueles que Ele chama para posições de destaque no reino, e essa força atrai tanto bênçãos quanto batalhas. Entender o nome e a função dessa força é o que separa o alvo do guerreiro, é o que transforma o fardo em manto. E a grande diferença, escolhido, que separa quem apenas carrega a unção de quem habita debaixo da cobertura dela, é o entendimento. Não basta ser escolhido, é preciso ser coberto. A inveja espiritual, esse ladrão silencioso, não tem poder sobre um território que foi selado. E eu te digo em nome daquele que me enviou: o selo dessa hora que você está atravessando foi visto no céu. A sua transição de alvo para guerreiro começa agora, no exato momento em que você decide não mais apenas reagir aos ataques, mas se antecipar a eles com sabedoria e poder. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu vi escolhidos com promessas gigantescas serem paralisados por setas minúsculas que eles não souberam de onde vieram. Eu vi famílias serem desestabilizadas, não por grandes tragédias, mas pelo veneno sutil de um elogio com raiz de cobiça. Eu vi ministérios inteiros ruírem porque o líder não aprendeu a blindar o próprio coração da admiração que se torna idolatria e depois ressentimento. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Esse peso nos ombros é o grito da sua unção pedindo cobertura. Essa paralisia na decisão é o eco de uma corrente que foi colocada nos seus pés enquanto você dormia. Esse sentimento de ser um estranho na sua própria casa é a prova de que a sua identidade celestial está se tornando mais forte que a sua identidade terrena. Antes de eu te entregar o nome do escudo, que quebra exatamente essa corrente nos seus pés, se você sentiu essa palavra, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas veja o que Deus preparou ali. Apenas olhe. Foi quando uma mãe me escreveu, com lágrimas que eu podia sentir através das palavras, descrevendo como sua casa, antes um lugar de paz, tinha se tornado um campo de batalha silencioso depois de uma promoção do marido, que eu me coloquei de joelhos e clamei ao Pai por uma arma, por uma ferramenta que eu pudesse entregar nas mãos dos seus. E foi nessa busca que Ele colocou nas minhas mãos este livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Ele foi compilado para ser uma fortaleza portátil. Mas atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que essa ferramenta é para você, clique agora, baixe o seu exemplar. E depois volte aqui e digite Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado, um decreto de que a sua casa não será mais um alvo fácil. O link está no primeiro comentário fixado.
Não é por acaso que a palavra de Deus nos garante, em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acuse na justiça. Note, escolhido, que a palavra não diz que as armas não serão forjadas. Elas serão, as línguas se levantarão. A promessa não é a ausência de batalha, mas a certeza da vitória. Este livro digital não te ensina a evitar a guerra. Ele te entrega o manual de operação da sua vitória já decretada. O acesso a essa blindagem completa custa menos que uma pizza que você pede por delivery e que te satisfaz por 30 minutos. É menos do que o valor de um ingresso de cinema que te distrai por 2 horas. É uma fração da mensalidade daquele serviço de streaming que você usa para fugir da realidade. E essa proteção vai cobrir a sua paz pelos próximos 12 meses. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, será que isso é para mim? Será que não é só mais uma promessa vazia na internet? E essa dúvida, escolhido, não é sua. É o eco da mesma voz que te disse que você não era bom o suficiente, que seu sonho era grande demais, que era melhor ficar quieto. É a voz da inveja tentando te manter vulnerável. E porque eu sei que essa voz é real, eu quero tirar todo o peso da sua decisão. Você terá 7 dias para mergulhar neste livro digital. Se ao final desses 7 dias você não sentir uma nova autoridade na sua voz, uma nova paz na sua casa, uma nova clareza no seu espírito, basta enviar um único e-mail e nós devolveremos todo o seu investimento. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está todo comigo, não com você. A sua única responsabilidade é dar o primeiro passo de fé. Beatriz, uma advogada de 42 anos de Curitiba, sentia que sua carreira estava estagnada há anos, vendo colegas menos qualificados serem promovidos. Depois de aplicar as orações de blindagem, ela não apenas recebeu uma oferta para liderar um novo departamento, como entendeu que a estagnação era um teto espiritual imposto por olhos de cobiça em seu ambiente de trabalho. Ricardo, um empreendedor de 35 anos de Salvador, via seus negócios prosperarem e inexplicavelmente ruírem em ciclos. Ele aprendeu a identificar as amizades que celebravam seu sucesso na frente, mas semeavam dúvidas e más sementes por trás. Hoje, seu negócio está estável e crescendo sob uma nova cobertura espiritual. Júlia, uma dona de casa de 51 anos de Goiânia, sentia uma angústia constante e via seus filhos adoecerem com frequência. Ela descobriu que sua casa estava espiritualmente desprotegida, sendo um alvo fácil para a inveja, que vinha até mesmo de visitas bem intencionadas. Agora, ela relata que a paz e a saúde voltaram a reinar em seu lar. São pessoas como você, com a mesma unção sendo provada, sentindo o mesmo frio depois de uma boa notícia, ouvindo o mesmo sussurro de que foi sorte. São escolhidos como você, com a mesma unção sendo testada, sentindo o mesmo esgotamento após uma vitória, ouvindo o mesmo sussurro de que não vai durar. São herdeiros como você, com a mesma unção sendo refinada, sentindo o mesmo arrepio de um elogio falso, ouvindo o mesmo sussurro de que você não merece. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, escolhido, este canal vive de um milagre. O milagre de corações como o seu, que reconhecem o valor da palavra que recebem e decidem semear de volta. A palavra profética é gratuita, mas a estrutura para que ela chegue até você tem um custo. O link para a doação voluntária, o segundo pilar que sustenta este ministério, está no primeiro comentário fixado. Cada oferta, não importa o valor, é um tijolo que constrói este altar digital e permite que esta voz continue ecoando. Não é uma obrigação, é um ato de aliança. Te espero lá novamente, escolhido, mas existe uma coisa que nem a armadura mais forte pode deter se a brecha for interna. Uma força que a unção de um novo começo pode acidentalmente alimentar, mesmo com toda essa proteção ativa. E o nome dela vai te chocar porque mora muito mais perto do que você imagina. Agora, a hora chegou. O ar ficou mais denso, não ficou? O seu coração bate um pouco mais rápido.
na expectativa do nome que você veio buscar. Essa força que eu te disse, que mora perto demais, que se alimenta da sua própria unção, não é um demônio novo, não é um principado com um nome difícil. É uma lei espiritual que o inimigo perverteu. E o nome dela, em hebraico, é a chave para a sua blindagem. A palavra é Sakak. Muitos teólogos de primeira viagem, quando leem essa palavra, a traduzem como esconder ou velar. Eles pensam que Sakak é o ato de Deus te tirar de cena para te proteger. Mas isso é uma compreensão rasa, uma tradução de quem nunca precisou de um escudo na vida real. Sakak não significa esconder. Sakak significa entrelaçar uma cobertura, tecer uma sebe de proteção como um guarda-costas que se coloca entre o protegido e a ameaça. Não é sobre invisibilidade, é sobre interposição divina. É a mesma raiz usada para a cobertura da Arca da Aliança. A glória estava lá, visível, mas intocável, protegida por uma cobertura sagrada. O que o inimigo tem feito é te convencer que, por causa da unção, você precisa se esconder, diminuir, apagar o seu brilho para não provocar a inveja. Ele quer que você pratique um falso sakak, um esconderijo de medo. Mas o verdadeiro sakak de Deus sobre a sua vida não esconde a sua luz. Ele a protege para que ela brilhe mais forte, sem poder ser contaminada ou apagada pelo olho da cobiça. É a mão de Deus que se torna uma tela, um filtro, que permite que a sua bênção seja vista, mas não roubada. Que permite que o seu testemunho seja ouvido, mas não distorcido. Eu te chamei para ser um sinal, não um alvo. Eu te cobri com a minha mão, não para que te escondas, mas para que a minha glória seja vista através de ti, e não a ferida que tentaram te causar. A tua unção não é um fardo para ser escondido. É a minha assinatura na tua história. Levanta-te, a tua estação mudou. Olhe para Neemias, um homem com um cargo confortável, o copeiro do rei, seguro no palácio. Mas o seu coração queimava por um propósito maior, reconstruir os muros de Jerusalém. Ele recebeu a bênção, a permissão do rei, os recursos. E no exato momento em que ele começou a obra, a inveja se levantou com nome e sobrenome, Sambalate e Tobias. Eles não atacaram com exércitos no início. Eles atacaram com zombaria, com desprezo, com palavras. O que fazem estes fracos judeus, eles diziam? Até uma raposa, se subir ali, derribará o seu muro de pedra. Não te soa familiar, escolhido? Aquele comentário depreciativo disfarçado de piada no almoço de família. Aquele colega de trabalho que diminui a sua conquista dizendo que foi sorte. Aquela amiga que, depois de você contar uma vitória, rapidamente muda de assunto ou aponta um defeito. Essa é a tática de Sambalate: minar a sua moral, fazer você se sentir pequeno e a sua obra insignificante. Neemias poderia ter parado, poderia ter duvidado, poderia ter se escondido, mas ele não fez isso. Ele orou, pediu a Deus que ouvisse o desprezo e continuou construindo. E é aqui que está o segredo que vai mudar a sua terça-feira. Neemias não parou a obra para lutar com cada cão que latia para a caravana. Ele dividiu o povo. Com uma mão, eles seguravam a ferramenta da construção e com a outra, a espada da batalha. Eles construíam e vigiavam. Isso é Sakak em ação. É entender que a sua principal tarefa é continuar construindo o que Deus te mandou, sua família, sua carreira, seu ministério. Que a proteção à espada é uma consequência da sua obediência em não parar. Você não precisa descer do muro para responder a cada provocação. O seu sucesso silencioso é a maior resposta. Eu me lembro de um jovem músico, um levita de coração puro, que começou a compor canções que traziam uma presença de Deus palpável em uma pequena igreja. As pessoas eram curadas durante o louvor, vidas eram transformadas. Mas então, o Sambalate da congregação se levantou. Começou com elogios venenosos do tipo: "Cuidado com o orgulho, meu irmão", vindos de pessoas que nunca haviam construído nada. Depois, vieram as críticas à sua técnica, ao seu estilo. Aos poucos, a alegria do jovem foi se esvaindo. Ele começou a duvidar do seu chamado, a sentir um bloqueio criativo, um peso para ministrar. A unção estava lá,
mas a inveja do ambiente estava tentando sufocá-la. Ele quase desistiu. Em uma noite de angústia, ele não pediu mais fama nem mais canções. Ele pediu por Sakak. Ele pediu a Deus por uma cobertura, uma sebe de proteção em volta da sua identidade. Ele aprendeu a separar o dom da política, a adoração da aprovação humana. E a unção, antes uma fonte de dor, voltou a fluir, mas desta vez com uma sabedoria diferente. Ele continuou a construir com a ferramenta, mas agora sabia qual era a espada que deveria carregar: o silêncio para os críticos e a entrega total no altar. E os muros daquela comunidade foram reedificados pelo som que tentaram calar. Essa cobertura, esse Sakak divino, não é um manto de tamanho único que serve para todos. Ele se manifesta sobre a sua vida de maneiras específicas, de acordo com o chamado que queima no seu coração. Ele te posiciona em uma de 3 identidades sagradas, 3 funções de linha de frente no reino, para esta estação que você está vivendo. Ouça com o espírito aberto, escolhido, porque entender a sua função é o primeiro passo para operar nela com a autoridade que o céu já te liberou. A primeira identidade é o construtor de altares. Você é aquele que chega em um terreno espiritualmente seco, em uma família sem esperança, em um ambiente de trabalho opressivo, e sente uma urgência santa de cavar, de edificar, de levantar um lugar de adoração onde antes só havia esquecimento. Você não precisa de um convite. Você carrega a planta da edificação no seu espírito. A imagem da sua unção é o cheiro de terra molhada e o som da pedra sendo assentada sobre pedra no silêncio da madrugada. O ataque do inimigo contra você é sutil. Ele sopra nos seus ouvidos que o seu altar é frágil, que sua construção é ilegítima, que você está construindo em um terreno que não é seu. Ele quer que você duvide da fundação que o próprio Deus te deu. A segunda identidade é o guardião da fonte. Você não foi chamado necessariamente para construir algo novo, mas para proteger algo puro que já existe. Pode ser a inocência da sua casa, a integridade da sua família, a pureza de uma revelação que Deus te confiou. Você é aquele que fica de vigia na boca do poço, garantindo que a água que flui dali para os outros permaneça cristalina, livre de veneno. A imagem da sua unção é um copo de água fria em um dia de calor extremo, que sacia e refresca a todos que se aproximam de você, desesperados de sede. O ataque do inimigo contra você é a contaminação. Ele tentará jogar amargura na sua fonte através de ofensas, semeará dúvidas sobre seu caráter, para que a água que sai de você se torne turva e ninguém mais queira beber dela. A terceira identidade é o portador da semente. Você carrega dentro de si uma promessa que ainda não é visível. É uma semente de um grande projeto, de um ministério, de uma cura familiar, de uma restauração financeira que o mundo ainda não pode ver, mas cujo peso você já sente. Sua barriga espiritual está grávida de um futuro que Deus desenhou em segredo. A imagem da sua unção é o calor suave e constante de uma estufa, um ambiente interno que protege e nutre o que está germinando contra o frio de fora. O ataque do inimigo contra você é a tentativa de aborto espiritual. Ele vai te atacar com ansiedade, impaciência e medo, dizendo que a semente não vai vingar, que está demorando demais, tentando te convencer a abandonar a promessa antes que ela tenha a chance de nascer. Construtor, guardião ou portador. Um desses nomes fez o seu coração queimar. Não analise com a mente, sinta com o espírito qual deles te chama. Vá agora até a seção de comentários e declare a sua identidade para que o céu registre. Escreva: eu sou o construtor, eu sou o guardião, ou eu sou o portador. Este não é um simples comentário escolhido, é a sua assinatura em um decreto celestial. É você dizendo em voz alta para o mundo espiritual inteiro ouvir qual é a sua posição no exército de Deus a partir desta terça-feira. E o construtor de altares que você acabou de declarar que é, sem as ferramentas certas para proteger sua construção da demolição espiritual. O guardião da fonte, sem saber como purificar as águas quando o inimigo lança o veneno da ofensa. O portador da semente,
sem uma blindagem para o seu ventre espiritual contra o espírito de aborto. Todos eles se tornam alvos fáceis e previsíveis. A inveja espiritual sabe exatamente onde atacar cada um desses 3 arquétipos. É por isso que o manual de blindagem foi revelado. Ele ensina a cada um as orações específicas, as posturas de autoridade para cada tipo de ataque direcionado. Você não tem mais tempo a perder apenas reagindo ao estrago. Nas próximas 72 horas, uma nova onda de ataques de cobiça será direcionada àqueles que estão despertando para suas identidades. Mas você pode estar coberto antes que ela chegue. A decisão de baixar o seu livro de orações, que está disponível no primeiro comentário fixado, é um ato de guerra preventiva. É você se antecipando ao movimento do inimigo, em vez de apenas remediar o ferimento depois. Mas existe uma tática específica, uma armadilha feita sob medida, que o inimigo reserva para o construtor, para o guardião e para o portador. Uma estratégia de ataque que explora a principal força de cada um e a transforma em sua maior vulnerabilidade. E é sobre ela que Deus me manda te alertar agora. O inimigo da sua alma, ao ver a sua declaração de identidade, não recua de imediato. Ele apenas muda de estratégia. Ele tem 3 táticas que ele guarda exatamente para este momento. O momento em que o escolhido recebe a cobertura, mas ainda não tem a experiência de guerra para mantê-la. São ataques não para destruir a sua unção, mas para te fazer duvidar dela, te distrair dela e, por fim, te isolar com ela. A primeira tática é a bomba de dúvida de efeito retardado. Horas depois desta palavra, talvez no silêncio do seu quarto esta noite, uma voz que soa exatamente como a sua vai sussurrar. Mas e se eu estiver inventando tudo isso? E se foi só emoção? Construtor, guardião? Isso não é arrogante demais? A arma contra essa bomba não é argumentar com ela, é a declaração de memorial. Você vai se levantar, tocar em um objeto físico da sua casa, a parede do quarto do seu filho, a sua mesa de trabalho, a porta de entrada, e vai declarar em voz alta: pela autoridade que me foi dada, eu sou o que Deus disse que eu sou. Este lugar está debaixo da minha cobertura. Dúvida, eu te calo em nome de Jesus. A ação física ancora a sua fé e silencia o eco da incerteza. A segunda tática é a crise de distração fabricada. Exatamente quando você decidir separar 5 minutos para meditar sobre o que ouviu, para ler a palavra ou para começar uma das orações do livro, uma urgência falsa vai explodir. Um e-mail de trabalho que não pode esperar. Uma mensagem de WhatsApp com uma fofoca urgente. Uma briga de família que te puxa para o centro do furacão. A arma contra isso é o discernimento de prioridade divina. Antes de reagir, você vai parar por 3 segundos e perguntar ao Espírito Santo: isso é uma urgência do teu reino ou uma distração do inimigo para roubar o meu altar? Você vai se surpreender ao perceber quantas crises são, na verdade, fumaça para te tirar da presença. A terceira tática é a mais sutil e cruel: o isolamento orquestrado. O inimigo vai usar pessoas ao seu redor, até mesmo as que te amam, para te fazer sentir um estranho. Eles não vão entender a sua nova paz, a sua nova firmeza. Vão te chamar de radical, exagerado. Você vai se sentir como se falasse uma língua que ninguém mais entende, e o silêncio se tornará um abismo. A arma aqui é a consciência do exército invisível. Quando o sentimento de solidão vier, você precisa entender em seu espírito o que realmente está acontecendo. É calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sendo abandonado, você está sendo posicionado. Você apenas subiu para um andar mais alto e a sua família de espírito, que habita nesse mesmo andar, já te reconheceu de longe. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, essa sensação de que ninguém mais entende a batalha que você está travando, essa é a principal ferramenta do inimigo para anular a sua nova identidade. Ele quer que você acredite que a sua cobertura é uma ilha solitária. Mas o livro das orações de blindagem foi escrito exatamente como um mapa
para te conectar a essa nova família espiritual, te ensinando a linguagem da cobertura, as posturas de autoridade que te fazem ser reconhecido no mundo espiritual. Você tem 72 horas para decidir se vai continuar tentando decifrar o mapa sozinho ou se vai pegar o manual de instruções que Deus já preparou para você. É a voz que você confunde com a sua que te dirá para esperar. Não espere. O livro está disponível no primeiro comentário fixado. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o inimigo não quer que você ouça antes do fechamento desta palavra, porque é a chave que trava a porta contra o retorno dele. Eu te imploro no amor daquele que me enviou. Não trate esta palavra como mais um conteúdo. O discernimento sobre as táticas do inimigo não é um conhecimento para ser arquivado. É um manual de sobrevivência para ser aplicado. Ignorar o aviso depois de recebê-lo é como ver o inimigo montando a artilharia na sua frente e escolher virar as costas. Se esta palavra foi uma chave para você, eu te convido a não perder a próxima instrução. Inscreva-se no canal e salve este vídeo. Não para aumentar um número, mas para garantir que a sua cobertura seja reforçada, para que você não perca a próxima camada de revelação que Deus está liberando sobre este exército. Cada vídeo é um tijolo a mais no seu muro de proteção. Garanta que o seu não tenha falhas. Agora respire. Respire fundo, como se estivesse puxando para dentro não apenas o ar, mas a própria paz que o céu está estendendo sobre você neste momento. Feche os seus olhos, se for seguro fazê-lo. Eu quero que você se veja em um campo aberto ao amanhecer. O céu tem tons de roxo e laranja. A grama está úmida de orvalho e há uma cova pequena, recém-aberta, à sua frente. Não há medo neste lugar, apenas uma solenidade sagrada. Em suas mãos, você segura um pedaço de papel amarelado e nele está escrito o nome, que a dor, o medo e a inveja te deram. Com as mãos firmes, você estende o papel sobre a cova. Você o solta. E enquanto ele cai lentamente, você não sente perda, você sente alívio. A terra não o engole com violência, mas o acolhe com gentileza, como uma mãe que recebe um filho cansado. E à medida que a primeira pá de terra fresca cobre aquele nome velho, uma corrente invisível se quebra nos seus tornozelos. Um peso que você nem sabia que carregava é removido dos seus ombros. O ar ao seu redor se torna mais leve, mais respirável. A cova é coberta, e sobre a terra nova, uma única flor branca desabrocha instantaneamente. Este é o seu sinal. O lugar da sua maior ferida se tornou o lugar do seu mais belo testemunho. O seu passado não foi apagado, foi redimido. A sua história de dor foi selada debaixo da terra, e dela nasceu uma nova autoridade. Você não é mais o nome que foi enterrado. Você é a flor que brotou sobre ele. Pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro agora liberado sobre a sua vida o peso da espera pelo próximo ataque. Essa ansiedade que te faz inspecionar cada boa notícia em busca de uma falha. Essa tensão que te impede de celebrar uma vitória por medo da retaliação que virá. Está quebrada agora. Você não precisa mais viver de guarda, esperando o pior. Você está debaixo da cobertura. Eu declaro liberada a voz da autocobrança que te acusa em silêncio. A voz que pergunta, o que eu fiz para atrair isso? Que te faz sentir culpado pela inveja alheia. Essa mentira que te coloca como responsável pelo pecado dos outros está silenciada. Você não atraiu o ataque. A sua luz expôs a escuridão deles. A responsabilidade deles não é o seu fardo. E eu declaro liberada a vergonha da rota lenta, o sentimento de que os ataques te atrasaram, de que você deveria estar mais longe. Cada emboscada que você sobreviveu não foi um atraso, foi um treinamento. Cada flecha que não te derrubou fortaleceu a sua armadura. O seu tempo não está atrasado. Ele está sendo perfeitamente cumprido segundo o cronograma daquele que te chamou para a guerra antes de te prometer o trono. Eu ativo agora o construtor de altares em você. A capacidade de edificar em meio ao caos, de levantar um lugar de adoração onde o inimigo declarou território de desolação. A sua construção não será abalada. Eu ativo agora o guardião da fonte em você.
o discernimento para proteger a pureza da sua casa, do seu coração e da sua unção. Nenhuma contaminação prosperará contra a fonte que Deus te confiou. Eu ativo agora o portador da semente em você. A força e a paciência para gerar a promessa divina em seu ventre espiritual, protegida do frio da dúvida e do ataque do espírito de aborto. O que Deus plantou em você nascerá. E agora, sobre a sua mente, eu declaro a cobertura de Sakak. Cada pensamento de dúvida, cada memória de fracasso que o inimigo tenta reciclar para te atormentar, encontra agora uma barreira de fogo. Sua mente não é mais um campo de batalha aberto, mas uma fortaleza guardada. O inimigo não terá mais acesso às suas inseguranças para construir argumentos contra o seu chamado. Seus pensamentos estão selados na paz que excede todo entendimento. Sobre os seus vínculos, sobre a sua casa, eu declaro a cobertura de Sakak. Onde a inveja tentou criar brechas, onde a incompreensão cavou abismos entre você e os que você ama, o Espírito Santo agora tece uma sebe de proteção e cura. As palavras de contenda se dissipam antes de chegar aos seus ouvidos. As setas de ciúme e competição familiar perdem a força e caem por terra. Sua casa volta a ser um lugar de refúgio, não de desgaste. E sobre os seus caminhos, sobre o seu propósito, eu declaro a cobertura de Sakak. Cada plano do inimigo para te desviar com falsos atalhos, para te paralisar com falsas urgências ou para te esgotar em caminhos que não levam a lugar nenhum, está frustrado. Seus pés estão firmados na vereda da justiça. As portas que Deus abriu ninguém poderá fechar, e as que Ele fechou você não vai mais querer esmurrar. Você caminha agora sob um céu aberto com a direção clara do seu Rei. Filho, filha, você tem se perguntado por que a minha mão parecia pesar sobre ti, te segurando enquanto outros corriam. Não era peso de julgamento, era peso de preparação. Eu estava te acostumando com o peso da minha glória, que para os despreparados é um fardo insuportável. Eu te segurei para que a corrida não te despedaçasse antes da hora. Eu ouvi o seu clamor no silêncio, quando as palavras não vinham e só a angústia falava. Eu vi a sua lágrima no escuro, quando você achou que ninguém mais se importava. Cada uma dessas noites foi um encontro secreto. Comigo, onde eu te forjei no fogo da aflição, não para te consumir, mas para te purificar, para que a sua estrutura suportasse o que eu estou prestes a derramar sobre você. Você não é o que a ferida te disse que você era. Você não é o rótulo que a inveja tentou colar na sua testa. Você é construtor. Você é guardião. Você é portador. Essa é a sua identidade no meu reino, e ela não pode ser revogada por opinião humana ou ataque demoníaco. Eu te chamei pelo nome, antes da fundação do mundo. A partir de hoje, a sua sensibilidade não será mais fonte de dor, mas um radar divino. Você saberá de onde vem o ataque antes mesmo que ele seja lançado. Eu te dou discernimento de espírito para separar o joio do trigo nas suas relações, a verdade da bajulação nos seus ouvidos, o meu mover da armadilha do inimigo. O que eu comecei na sua vida, eu vou completar. Nenhuma inveja, nenhuma fofoca, nenhuma macumba, nenhuma traição terá o poder de parar a minha mão sobre a sua história. Repouse, meu amado. Você não está mais lutando por uma cobertura. Você está aprendendo a viver debaixo dela. Eu quebro agora a maldição da comparação, que te faz olhar para a bênção do outro e sentir que a sua é menor. Eu quebro agora a maldição do olho mau, que seca a sua alegria e traz perdas inexplicáveis depois de cada boa notícia. Eu quebro agora a maldição da língua lisonjeira, que te elogia na frente e planta sementes de discórdia e dúvida pelas suas costas. Você está comprometido. O seu sim no meio da dor, a sua busca por santidade no meio do caos, o seu choro escondido que se tornou oração. Tudo isso foi registrado no céu como um ato de compromisso inquebrável. Você não está mais brincando de ser crente. Você é um soldado que se apresentou para o serviço, e o seu rei reconhece o seu compromisso. Você está comissionado. A sua experiência de dor não foi em vão. Ela se tornou a sua credencial. A sua história de superação é a sua autoridade.
Você agora está oficialmente comissionado pelo alto comando do céu a levar essa mesma cobertura para outros. Você não é mais apenas um receptor, você é um distribuidor da graça e da proteção que recebeu. Você está enviado. O campo de treinamento acabou. A partir do momento em que o Amém selar esta palavra, você não estará mais se preparando para a missão. Você estará nela. Para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vizinhança. Você é um embaixador de Sakak, um representante visível da proteção invisível do Deus Altíssimo. Vá, e o terror do Senhor irá à sua frente. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa esse selo descer até a planta do teu pé. Não interrompe ele. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto essa cobertura se assenta sobre a sua cabeça como um óleo fresco, enquanto você sente a mão do Pai te cobrindo, não para te esconder, mas para proteger a tua luz, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. Eu sei que o que aconteceu aqui foi forte, mas a emoção passa e a disciplina fica. Este livro digital, O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual, é a disciplina. É a ferramenta que você vai usar amanhã de manhã, quando o sentimento arrefecer, mas a necessidade de proteção continuar real. Isso é o que a sua mão precisa pegar agora, para que a sua unção não vaze mais pela brecha da ignorância espiritual. O acesso a essa proteção custa menos do que um café especial que te mantém acordado por uma tarde ou a assinatura daquele aplicativo que você mal usa. E a garantia de 7 dias continua de pé. Se sua paz não for restituída, se a guerra na sua casa não cessar, seu investimento é devolvido. O risco de não tentar é muito maior do que o risco de experimentar. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, nesse contexto, é a forma como o espírito de paralisia entra pela porta da responsabilidade. Essa voz que sussurra agora: eu já recebi a palavra, a proteção já está ativa, não preciso de um livro. Isso é para iniciantes, eu já passei dessa fase. Vou testar minha nova autoridade primeiro, depois eu vejo. Meu dinheiro agora deve ser semente de gratidão, não compra. O importante é o que eu senti, o resto é só um extra. Essa voz não é sua, ela soa como sua, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes do sol de amanhã nascer. Não dê a ele essa chance. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar a instrução sobre como usar a espada do Espírito que desfaz os nós da feitiçaria familiar. O que você recebeu hoje foi o escudo. Mas ainda há uma arma que precisa ser colocada na sua mão. Fique atento. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para aquele escolhido que você sabe que está atravessando o deserto do isolamento, sentindo-se um estranho dentro da própria família por causa da unção que carrega. Envie e apenas escreva: eu sei que você entende. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Se você nem chegou perto do livro digital O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual, o link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora, amém. E eu, o Pai, escutei. A sua terça-feira não termina hoje, ela começa.